boa noite. O Ideias da Aldeia está começando. Eu sou Vássia Vanessa e no programa de hoje vou conversar com o historiador e professor da Universidade Federal Fluminense, Marcelo Bittencourt, que esteve no Acre ministrando um workshop sobre a história da África a convite da Universidade Federal do Acre. Marcelo, boa noite. Boa noite. Eu queria começar perguntando uma coisa que para mim é muito intrigante, né? Apesar da importância que tiveram, não só para a economia, mas principalmente para a formação da cultura brasileira, né? Os negros africanos só aparecem nos livros de história como os escravos que foram trazidos para cá na época do colonialismo, né? Por que no Brasil não se conta a história da África? Eu acho que boa parte da resposta para essa pergunta está nos dias de hoje, né? A desigualdade racial que nós enfrentamos no nosso país, muito camuflada, nós temos muita vergonha do nosso preconceito racial, explica um pouco do porquê que nós não nos interessamos por esse tema, né? Não estou falando nós brasileiros de uma maneira geral. Eu, no workshop, mencionei pelo menos umas 2 vezes uma pesquisa que eu achei interessantíssima, feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, muito recentemente, em conjunto com o IPEA, do governo federal, sobre a questão racial no Brasil. Foram perguntados para os entrevistados, a pergunta principal era, inicial pelo menos, era se a pessoa se considerava racista ou se tinha atitudes racistas. 95% disseram que não só não são racistas, como nunca tiveram atitude racista. Continuava o questionário e lá para o final do questionário perguntava-se para o mesmo entrevistado, né, se ele conhecia alguém que ele considerava racista e que tivesse tido atitudes racistas. 95% disseram que sim, que conheciam alguém, né? É uma pesquisa fantástica e mostra bem como nós temos vergonha de admitir como é velado o racismo, como é velado o racismo país, no Brasil. O racismo aparece de forma indiscutível quando nós vamos para os índices econômicos, né? Pessoas com o mesmo nível de escolaridade, mesma formação e por vezes ocupando o mesmo cargo, né, a mesma função, ganham muito menos por serem negras, né? Evidentemente que o salário no contra-cheque não vem escrito que ela ganha menos por ser negra, né? Mas o que diferencia, evidentemente, é a questão racial. Isso para questões profissionais e também para educacionais. Por isso, talvez toda essa discussão mais recente sobre cota seja tão importante no Brasil. Mesmo que a gente seja contra ou sejamos a favor das cotas, o tema trouxe, né, para a pauta de discussão nacional a questão racial. Eu acho que todo esse reavivar da questão racial e agora a consequência talvez principal tenha sido para o campo da história, esse também maior interesse não só na história do negro no Brasil, mas na história da África. Você acha que é uma forma de repente estar rompendo com esse racismo? Começar a fazer com que as pessoas conheçam realmente? O Brasil pode se reconhecer mais conhecendo a história da África? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, inclusive, é bom a gente mencionar, sempre que eu tenho oportunidade eu menciono isso, porque não teve talvez a divulgação que devesse ter, até nem muitos professores não sabem, existe uma nova lei para o ensino no Brasil, lei de número 10.639, firmada em 9 de janeiro de 2003, assinada pelo presidente da República, tornando obrigatório o ensino de conteúdos de história da África e de história do negro no Brasil para o ensino fundamental e médio, né? Portanto, os nossos professores que estão saindo das graduações, dos cursos de história, passam a ter agora que ministrar conteúdos de história da África. Isso está causando está aumentando um círculo, né? Está em formas de expansão agora no ensino para, primeiro, os cursos de graduação em História ministrarem conteúdos de História da África, para que os professores que saiam desses cursos de graduação de História, não só de Letras também, mas principalmente desses dois, venham, quando ingressarem na carreira do magistério, no ensino fundamental e médio, ter um mínimo de trato com esse conteúdo para poder passar esse conteúdo para os alunos, né? Então, toda essa discussão sobre cotas, eu acho que está muito associada, a discussão sobre questão racial no Brasil, acabou até em função da lei reproduzindo bem essa ideia de mistura com esse reavivar do interesse do Brasil sobre a história da África. E agora, respondendo assim o que você perguntou, se era importante a história da África para o Brasil, se nós temos um novo olhar, sem dúvida que o Brasil começa a se voltar com muito mais intensidade agora para os estudos africanos. Nós sempre tivemos estudos africanos, é bom que a gente fale e mencione os historiadores
muitas Isso, vezes a gente isolados, pergunta, então, mais o papel velhos. do historiador nessa história toda. Os historiadores mais velhos que sempre se interessaram pelo tema, né? Nomes mais conhecidos como José Honório Rodrigues, que publicou muito sobre isso, o embaixador Alberto da Costa e Silva, no campo das letras Antônio Olinto, os professores de literatura africana, Laura Padilha, Rita Chaves, são nomes que estão aí já há bastante tempo, né? Procurando difundir e divulgar o estudo e aprofundar através de pesquisas. E agora o que eu vejo é uma nova safra de historiadores bem mais novos, né, que estão buscando, através de pesquisa na própria África, isso talvez seja o mais interessante, né, pesquisando no terreno, pesquisando nos arquivos africanos, fazendo entrevistas na África, reescrever um pouco essa história, e aí a surpresa quase sempre que nos mais mexe com a gente é como a gente reencontra o Brasil na África e como isso quer dizer que a África está no Brasil também. Sem uma África mítica, uma África eu tenho sempre esse receio, a gente às vezes, eu vejo muito nos seminários, né, nas aulas, as pessoas buscando por vezes uma África mítica, uma África dos orixás, uma África muito parada no século XVI, XVII, XVIII, do auge do tráfico para o Brasil, né, que é aquela que os africanos que vieram para cá conheciam, trouxeram. Só que nós não podemos exigir dos africanos que eles fiquem parados, né? Assim como o Brasil, né, a cultura é algo vivo e o Brasil está muito vivo e mudando e está sempre em transformação, a África também está. Então, quando a gente volta agora para a África, a gente percebe que não é aquela África que nós pensávamos, né? Aquela África um pouco mítica. A África é moderna, a África é desigual, a África é violenta, mas a África também é computadorizada, a África também tem internet, a África também tem as contradições até relativamente parecidas com o que acontece no Brasil. Né? A gente está falando dessa história de como o Brasil desconhece a África, né? E eu fico me perguntando assim, na época do colonialismo, né, milhares de pessoas foram arrancadas de suas terras, né, e foram trazidas para cá, para o Brasil, para trabalharem como escravos, né? Como é que a África vê hoje essa história? Essa história talvez seja, no momento, o que mais se tem descoberto coisas novas, né? Que é a questão da escravidão e do tráfico de escravos. A primeira grande mudança no padrão do estudo sobre esse tema é que, pela primeira vez, isso a partir, na verdade, na África e nos Estados Unidos e na Europa, começaram os primeiros estudos mais intensos sobre isso nos anos 80, pelo menos a divulgação e a popularização desses estudos. Informando que, a grande novidade, os africanos participaram do tráfico de escravos, né? Foram transportados aproximadamente, são sempre estimativas, de 11 a 12 milhões de africanos para o Novo Mundo, né? O Brasil teria recebido aproximadamente 6 milhões desses africanos. Mas, né, surpreendentemente, até pelo menos os anos 80, anos 90, nós não trabalhávamos nesse caminho, nessa trilha. Boa parte desse tráfico, o fundamental desse tráfico, foi feito por africanos, né? Na sua primeira etapa, ou seja, o processo de escravização foi feito pelos próprios africanos. Os africanos já conheciam a instituição escravidão. O que acontece é que, com a demanda do Atlântico, com a demanda do Novo Mundo, das Américas, do Brasil, do Sul dos Estados Unidos, com a demanda por escravos, a procura por escravos nessas regiões, aquilo que na África era algo um pouco mais complementar ao sistema de produção familiar, passa a ganhar uma outra dimensão. Passa a ser quase que um modo de produção, passa a ser uma forma de acumulação de riqueza muito rápida, né? Então, o que acontece é que a escravidão já existente na África ganha uma outra dimensão e passa a alimentar o comércio negreiro para o mundo atlântico, né? Mas, Marcela, a ideia que se tem, né, é que, por exemplo, esse sistema escravista, né, ele serviu para enriquecer outros continentes, né? Eu, pelo menos, particularmente, não tinha a ideia de que a África não enriqueceu com esse sistema. Excelente, né? Excelente pergunta. Como é que é visto isso? Excelente pergunta. O que acontece é que, hoje em dia, com as teorias econômicas, a gente responde isso muito melhor. Em sociedades em que a possibilidade de acesso à tecnologia é muito pequena, que na verdade conta para a acumulação de riqueza é o trabalho, é a mão de obra, né? Nós estamos falando do período do século XVI, XVII, XVIII. Quem produz riqueza não é o chip do computador, como hoje, né?
não são os microfones, toda a nossa tecnologia. Quem produz riqueza no século XVIII é o trabalhador, né? São os braços humanos. Então a África se desfez da sua fonte de riqueza, né? Por isso que a riqueza foi acumulada em outras regiões. E o que os africanos recebiam em troca? Porque eles estavam comercializando escravos. O que os africanos recebiam em troca? Rum, a cachaça do Brasil, na época chamada de jiribita, pólvora, todos os produtos que esgotavam. Com os índios, isso, né? Relativamente, aproximadamente isso, né? Lá numa dimensão muito maior. Com certeza. Né? A escravidão dos índios no Brasil, ainda que tenha esse conhecimento de que ela tenha se estendido até o final do 18, início do 19, tem relatos, principalmente para a nossa região aqui agora, a região norte, né? Ela foi de um número muito menor do que a escravidão africana. Escravidão, mas esse sistema de troca, né? De troca, dos campos. Isso. Chegava com as miçangas, né? Isso, a troca é a mesma. Os africanos mais articulados do que os índios, vamos ser sinceros quanto a isso, né? Estão recebendo bebida, estão recebendo pólvora, estão recebendo armas para produzir mais escravos. O problema é que eles estão abrindo mão da mão de obra, né? O problema é que eles não estão acumulando a riqueza, eles não estão criando capital, porque eles estão vendendo mão de obra e estão adquirindo produtos para comercializar novos escravos. O que essa pólvora era? Senão uma forma de conseguir mais escravos. O rum, trocar por novos escravos, né? Era só comércio rotativo, não tinha produção de riqueza. Marcelo, os negros nos deram o candomblé, o samba, a capoeira, boa parte da comida que a gente tem, né? Quer dizer, diante dessa herança tão rica e tão diversa, dá para a gente dizer, apontar algum elemento que tenha sido mais forte como legado dos negros no país, no Brasil? Eu pessoalmente acho que o mais forte de todos foi a riqueza do Brasil, né? Porque até o século XIX, a ideologia do trabalho que nós tínhamos no Brasil, Brasil colônia, depois Brasil império, Brasil já independente, né? A ideologia do trabalho braçal, é coisa do escravo. O trabalho. Por que nós hoje temos expressões como trabalhei como um escravo, né? Porque trabalho, suor, produção de riqueza braçal era trabalho de escravo, né? Então, eu acho que o que eles mais nos deram foi a riqueza que o país tem, né? A produção que o salto do Brasil. Evidentemente, depois nós vamos ter outros saltos, talvez com incorporação de riqueza maior, do ponto de vista tecnológico, né? Com as ferrovias do século XIX, com o trabalho dos imigrantes europeus, e todo o salto tecnológico começa a ocorrer no final do XIX, acima de tudo no início do século XX para o Brasil. Mas quem deu a base de sustentação para essa economia, até para poder adquirir esses novos recursos tecnológicos do final do XIX e início do XX, foi o trabalho escravo. Com tudo isso daí que você está falando, é exagero a gente dizer que nós temos uma enorme dívida com os africanos? Não diria que seja exagero, a gente tem só que repensar isso, porque se eu acabei por falar que parte do tráfico de escravos, né, boa parte do tráfico de escravos foi feito por africanos, essa questão da dívida, até durante... Agora o assunto um pouco diminuiu no cenário internacional, mas até 2 anos atrás se falava muito num ressarcimento dos africanos, né? Em se pagar esse pagamento de dívida deveria ser revertido num perdão da dívida externa dos países atuais, ou então de uma indenização financeira aos africanos. O problema que se levanta, e muitos africanos discutem isso, mas vai se pagar para quem? Para alguns dos governos corruptos que estão na África, né? E que tem uma relação com a sua população das mais predatórias, desrespeitosas, vai se pagar para algumas famílias que estão lá quatrocentonas, desde o século XV, XVI, na costa, que tiveram muito envolvidas nesse tráfico de escravos, estaria se indenizando o traficante, né? Não é uma questão de fácil solução. Algumas ONGs, né, e mesmo alguns intelectuais africanos estão apontando para, se nós vamos fazer algo reparatório, vamos fazer na área da saúde, vamos fazer na área da educação, né? Vamos tentar atingir aqueles que não têm acesso hoje, né? Que certamente são... o erro vai ser muito menor, né? Marcelo, eu vou querer saber um pouquinho mais sobre a relação da África no mundo globalizado que a gente vive hoje. Mas isso daqui a pouquinho, porque a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o Ideias da Aldeia volta logo, logo.
Ideias da Aldeia está de volta e o entrevistado de hoje é o historiador e professor da Universidade Federal Fluminense, Marcelo Bittencourt. Marcelo, a gente estava falando no bloco anterior sobre a relação Brasil-África, né? Eu queria saber agora um pouco de você, qual é a relação da África hoje em relação à economia mundial? Do continente, de uma maneira geral, o que nós temos é um conjunto de aldeias dentro da África agora, relacionada com essa economia mundial, né? Nós temos um grande exército de desempregados na África, de pessoas excluídas, o termo até que se usa mais nas ciências sociais é de exclusão, eles nem participam mais da economia central, né, dessa economia globalizada, e por isso nós estamos vendo de vez em quando nos telejornais aquela quantidade de africanos deslocados ou por guerra, ou por fome, por seca, né? Na verdade, aquele é o retrato mais cruel dessa exclusão econômica e social. Portanto, isso faz parte do cenário africano, mas isso não é todo o cenário africano. Nós temos ilhas na África de alta conexão com esse mundo mais globalizado, né? Países como a África do Sul, o Egito, a Argélia também, a Nigéria. Nem todo o território desses países, nem toda a população desses países, mas dentro desses países, muita riqueza e ilhas de conexão com essa economia globalizada. Mas ainda assim, a África continua tendo mercadorias de interesse internacional, né? O próprio Brasil agora começa a retomar os seus contatos com o continente. Surpreendentemente, se nós fôssemos olhar as relações diplomáticas Brasil-África, o número de viagens que o presidente Lula já fez à África, já fez 3 em 2 anos de mandato, né? Não é à toa, o Brasil está procurando o petróleo africano, o Brasil está procurando grandes obras de construção, na área de construção civil, há uma possibilidade em relação ao carvão de Moçambique, né? Então tem uma série de possibilidades de comércio novas e que o Brasil está tentando explorar. Outros países também estão, né? Em relação à pesca na costa ocidental, mesmo alguns minérios que até então se pensava que ou não se dava muito valor, ou então que a produção de outras regiões seria um pouco maior. Hoje em dia volta a se retomar essa exploração na África, né? Então, desculpa. Nada. Então, o que acontece é que nós temos regiões do continente de altíssimo interesse para o mundo globalizado, né? Mesmo a área turística, que por vezes é difícil, talvez o Acre esteja avançando no Acre essa ideia do negócio do turismo, né? Na África ainda é um pouco isolado em pequenas áreas, mas é crescente também a ideia. Um turismo caro também. Um turismo muito caro, né? Um turismo muito caro. Até porque é um turismo que demanda uma carga tecnológica maior, né? De infraestrutura, porque é o turismo, geralmente o turismo ligado à vida selvagem, e tem que ser com uma segurança muito grande, tem que ter a participação de outros técnicos que nós não pensaríamos para outras regiões, né? Biólogos, veterinários, e isso requer um recurso também maior, né? Esse turismo, por exemplo, que a gente citou agora, né? Que é o turismo que chama a atenção de pessoas que têm muito dinheiro, né? Que vão ver os tigres, a vida selvagem na África, né? O dinheiro que é gerado por esse turismo, ele fica no continente africano? Fica. Nesse caso do turismo, nós estamos falando sempre de uma maneira geral. Evidentemente, pode ter um outro caso de empresas europeias que estejam ali explorando o turismo e remetendo os lucros de volta para a Europa. Mas, olhando de uma maneira geral, o que se conhece é que ele fica. Mas, de novo, ele fica concentrado. Porque quem tem o recurso para investir nesse turismo, quem tem o recurso para fazer essa infraestrutura para o turismo caro, né, é quem já tem recurso, portanto, mais uma vez, é concentração de renda, né? Temos um caso curioso, que é o de Moçambique com a África do Sul. Moçambique é uma ex-colônia portuguesa, né, ficou independente em 75, e com um partido socialista no poder, a Frelimo. Ao lado dela tem a África do Sul, do apartheid, né, em 75, portanto, logo começou as agressões mútuas e principalmente a mais violenta por parte da África do Sul, fortalecendo a guerrilha contra a Frelimo em Moçambique. A história avança, o processo muda, há o processo de soltura do Mandela, ele foi libertado e logo em seguida concorreu, foi presidente. As relações com Moçambique mudaram drasticamente, mas hoje em dia
boa parte desse turismo um pouco mais caro em Moçambique está na mão dos empresários sul-africanos, né? O que é péssimo, porque muitas vezes você compra o pacote turístico e o dinheiro já fica na África do Sul. Você compra por internet ou por pagamento boleto bancário, aquilo fica tudo na África do Sul e você leva voucher para Moçambique para utilizar nos passeios e tal. Marcelo, você está desenhando uma África que você mesmo, inclusive, chegou a dizer no bloco anterior, que a gente encontra similaridade com o Brasil, quer dizer, são disparidades, né? Pequenos grupos que detêm grande poder econômico e uma maioria, né, que vive numa situação econômica bem diferente. Lógico que em relação ao Brasil, talvez a África esteja numa situação bem pior, né? Como é que você vê, na tua opinião, quais são os principais desafios hoje da África? São muitos, né? São muitos, mas se nós tivéssemos que listar os principais, nós vamos ter pela frente um grande problema no continente, que é a AIDS, né? Sem dúvida, principalmente para a parte da África Austral, o sul da África, né? A partir do Zaire para baixo, já estamos tendo um grande problema em alguns países afetando 30% da mão de obra, né? Em idade economicamente ativa. Portanto, 30% da população em idade economicamente ativa contaminada pela AIDS. Isso vai ser um problema, está sendo e vai ser cada vez mais. Está se fazendo campanhas de prevenção. O Brasil até tem que se dizer, né, mencionar isso. O Brasil tem tido um papel muito atuante nesse problema. Me parece que já construiu o primeiro laboratório para a montagem dos coquetéis na África do Sul e vai fazer o mesmo para Moçambique e para Angola. Portanto, com a liberação das patentes aqui, o Brasil tem feito esse bonito papel, né, na África de tentar ajudar no combate à AIDS. É um grande problema. Segundo grande problema da África, talvez não tão generalizável para todos os países, mas em muitos países, é a questão dos conflitos, né? A questão da guerra. Nesse momento, guerra civil, né? Nesse momento, estamos vivendo agora 2 anos de paz em Angola. É a primeira vez que Angola, depois da sua independência, enfrenta 2 anos de paz, né? Então isso dá bem a dimensão. Ficou independente em 1975, e só em 2002 é que alcançou uma paz mais duradoura, que vem até agora em 2004. Portanto, isso também é um grande drama, porque guerra significa a produção de mais excluídos, produção de miséria, né? Não só as mortes e os flagelados da guerra, quer dizer, as pessoas que acabam sofrendo, perdendo as suas pernas, ficam mutiladas, feridas, né? Então isso é um outro grande drama. No momento, os conflitos até, se nós compararmos com 5 anos atrás, baixaram de intensidade, mas ainda continuamos tendo problema na África em relação aos conflitos civis. Mais um outro grande drama é a questão da educação, né, da escolaridade. Taxa de analfabetismo alta, mas e ao lado dessa taxa de analfabetismo alta, uma taxa de exclusão dos níveis mais avançados de educação muito grande. Perda de técnicos, então africanos que vão fazer a sua graduação em países europeus, no Brasil, e não retornam, né? Então esse é um outro grande drama também, tentar recuperar esses técnicos, trazer esses quadros de volta para a África, porque são eles que podem dar uma contribuição mais efetiva para o ressurgimento africano, né? E o último, que pode ser o primeiro, de tão importante que é a questão da dívida externa, né? A África veio a partir dos anos 70, mas mais grave nos anos 80, com o processo de endividamento, ainda buscando o progresso europeu, o progresso do mundo ocidental, portanto, se endividando para construir indústrias, para construir empresas no padrão que ela não tinha como acompanhar, né? Não tinha esse salto tecnológico, mas ela assim mesmo, fosse de orientação socialista, fosse de orientação capitalista, os países africanos compraram a ideia do progresso, né? Compraram a ideia da industrialização e se endividaram. O que acontece é que a partir dos anos 80, com o endividamento desses países, as políticas do Banco Mundial e FMI, que aí foram iguais para a África como para a América Latina, né? Os programas de reajustamento estrutural de Banco Mundial e FMI, o que eram? Vocês conseguem produzir bem banana, vocês conseguem produzir bem cobre, vocês conseguem produzir bem algodão. Então é isso que vocês vão produzir, o Estado de vocês vai encolher, vocês não vão gastar nada com educação, nada com saúde, porque vocês têm que produzir para pagar a dívida, para pagar os serviços da dívida, né?
Isso, evidentemente, quando se corta gastos com saúde, educação, a qualidade de vida da população baixou muito, aumenta conflito, tensão social. Portanto, a partir dos anos 80, a calamidade da dívida foi terrível para os africanos e continua sendo, né? Os países continuam tendo que pagar uma dívida que é impagável em alguns casos. O Brasil acabou de perdoar agora uma dívida com Moçambique, que o Brasil sabia que não teria como receber, né? Marcelo, você tinha falado de que um dos pontos, assim, dos grandes desafios da África hoje é a AIDS, né? Eu lembro que na época que o vírus, né, o HIV, foi descoberto, pouco tempo depois começaram a correr boatos, né, que ele poderia ter sido uma criação em laboratório, né, com a intenção dos americanos de repente dizimar, entre outras coisas, de guerra acabar bacteriológica, o continente africano. Como historiador, você acha isso possível e que interesse isso teria no cenário mundial? Essa foi foi uma das versões iniciais para o problema, né? E depois acabou sendo até esquecida, né? Nem se discutiu muito, simplesmente esqueceu-se essa versão porque surgiram outras e porque, na verdade, o que se descobriu é que o vírus houve uma transformação, uma mutação constante. Por isso é tão difícil resolver o problema hoje, porque o vírus está em mutação constante e já se abandonou essa ideia, né? Acho que como arma bacteriológica talvez seja importante, pudesse ser, se foi isso mesmo que aconteceu. Não é isso que as pesquisas médicas têm indicado, deve ter sido mesmo a tal mutação, né, do vírus, mas para a África é uma versão pouco provável, né? Porque os africanos estão produzindo tudo que o mundo globalizado está pedindo, né? O que a África tem para dar para a Europa, para o Ocidente, para os Estados Unidos, a África está dando petróleo, cobre, diamante, ouro, né? Mão de obra. Continua interessando, só que interessando agora muito especificamente. Ao contrário do tráfico, ao contrário do final do século XIX, início do século XX, da época mais vibrante do colonialismo europeu na África, em que todas as terras africanas interessavam, porque produziam bens primários muito importantes, algodão, café, cacau, amendoim. Hoje em dia, essas commodities, como se chamam, essas mercadorias, baixaram de preço no mercado internacional, já não são assim tão importantes. Os africanos continuam escoando ela para o mercado internacional. E o que é interessante, esse sim ganha grandes investimentos para a produção, né? Ouro, diamante, cobre, petróleo, esses continuam produção relativamente elevada. Marcelo, eu percebo que a imagem da África, né, na grande imprensa internacional, né, ela continua sendo sendo vendida hoje em duas situações, né? Ou ela é palco de tragédias, e aí você vê a fome estampada, né, as guerras civis, a rivalidade dos grupos étnicos, ou como uma coisa exótica, né? A natureza, né? A natureza, a cultura de um determinado grupo, enfim. Que peso tem isso para um povo? Para um povo africano ou para o povo brasileiro? Para o povo africano. Para o povo africano, bom, o que acontece é que eles olham de uma maneira geral falando, né? Eles olham para essa imagem como nós olhamos quando vemos o Brasil retratado apenas como o Carnaval do Rio de Janeiro, né? O Brasil não é só isso, nem a África é só aquilo, né? Agora, o poder deles de expressar isso é menor até do que nós brasileiros temos, né? Outro dia eu estava conversando aqui na UFAC e assisti recentemente o representante das Nações Unidas aqui no Brasil falando sobre taxa de conectividade, né? E aí é uma coisa alucinante. Todo o continente africano tem uma conexão com o mundo, celular, banda larga e internet, menor do que a cidade de São Paulo, todo o continente africano. Por sua vez, isso explica muito do mundo hoje, toda a cidade de São Paulo tem uma taxa de conectividade, toda a cidade de São Paulo, toda a América do Sul tem uma taxa de conectividade menor que a cidade de Seul, capital da Coreia do Sul. E toda a Coreia do Sul tem uma taxa de conectividade menor que a cidade de Nova York. Então isso mostra a desigualdade do mundo, a extrema desigualdade do mundo. E como os africanos estão, infelizmente, né, nos últimos lugares dessa fila. Claro que dentro da África como um todo, nós vamos ter ilhas de conectividade na África do Sul, em Joanesburgo, na cidade do Cabo, elevadíssimas, maiores do que alguns bairros de São Paulo, né? Mas isso em números proporcionais, em números absolutos, é essa desigualdade que nós estamos vendo. Como é que você particularmente vê a África?
Eu tenho um percurso, me tornei um especialista quase que por acaso. Eu tenho um percurso diferente de boa parte daqueles que estudam a África. Os que estão começando agora se aproximam até mais do meu percurso. Muitos dos mais antigos, dos historiadores mais antigos brasileiros que começaram a se dedicar à África, se dedicaram por laços familiares ou por laços de amizade por vezes política, né? Tem um bom número de brasileiros que no período da ditadura militar no Brasil foram exilados, passaram pela Europa e acabaram descendo para alguns países africanos, né? Moçambique foi um país que recebeu muitos brasileiros, né? E alguns deles depois acabaram se identificando com a área de história e viraram professores de história e, evidentemente, se concentraram em temas africanos. Isso explica boa parte da trajetória dos historiadores brasileiros mais velhos, né? A safra mais nova, né? Que eu estou cada vez mais ficando mais velho, portanto estou saindo dessa safra mais nova, mas na safra mais nova já surgem trajetórias diferentes, né? Eu fiz uma disciplina no meu curso de graduação que eu gostei e fui fazer a monografia, que é o trabalho final da graduação, sobre esse mesmo tema. Fui procurar um centro de estudos africanos e lá me convidaram para trabalhar, porque também tinham poucas pessoas interessadas em temas africanos, e aí comecei a carreira, né? Mas não tive nenhum laço familiar, nem tampouco um laço político, né? Como é que é para um historiador conhecer a riqueza, a beleza de um lugar, né? E ao mesmo tempo ter que ver estampado imagens como as cenas que mostram a fome, né? De regiões como a Somália e a Etiópia? É bom se dizer que em muitas regiões da África nós vemos pobreza, mas não vemos miséria, né? Aquelas cenas que nós vemos, que você está relembrando, da Somália e da Etiópia, do início dos anos 90, são de extrema miséria, né? De indigência. Ali as pessoas estão morrendo de fome, né? Morreram muito de fome. Mas em boa parte do continente africano o que nós vemos é pobreza, não miséria. As pessoas conseguem produzir a sua comida, conseguem ter o mínimo para a sua subsistência, né? Agora, em outras regiões, realmente, principalmente o que eu conheço melhor, Angola, em função de uma guerra tão prolongada, nós temos campos de refugiados que são alimentados pelo PAN, pelo Programa de Alimentação das Nações Unidas, né? E que se o avião não chega, aquelas pessoas podem morrer de fome, né? Então isso realmente é terrível. Ao lado, você pode andar mais 150, 200 quilômetros e encontrar poços de petróleo de altíssima tecnologia produzindo riqueza, né? Isso é talvez mais traumático do que no Brasil. Mesmo se a gente andar pela Avenida Paulista, talvez seja mais traumático nós compararmos ruas de Luanda ou da Nigéria do que se compararmos com a Avenida Paulista, né? O choque, a desigualdade de renda é mais agressiva, é mais gritante, né? Ok, Marcelo, eu queria agradecer muito a tua presença aqui no programa e dizer que foi muito bom ter essa conversa aqui sobre a África, esse continente tão rico e tão desconhecido, infelizmente ainda aqui no Brasil. Bom, eu é que agradeço essa oportunidade, né? Agradecer à Universidade Federal do Acre, ao Departamento de História, muito simpáticos e ao mesmo tempo desbravando esse terreno, né? Nós somos poucos ainda no Brasil trabalhando com esse tema de história da África, mas somos em número crescente, né? Eu acho que daqui a um par de anos nós vamos ter uma outra dimensão desse continente e vamos poder ter também no ensino fundamental e médio do Brasil um novo conhecimento sobre a história da África. Com certeza. Bom, a você que nos acompanhou até agora, uma boa noite e até o próximo programa.